A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre também aí a questão da adoração ao Espírito Santo. Esses temas, eles são temas assim muito relevantes para quem ensina, para quem prega. É um tema assim que traz muita polêmica, é um tema difícil, não é um tema fácil. Eu não pretendo resolver o problema da Trindade aqui nesse vídeo, não espere isso aqui de mim, tá? Isso aí é um debate que vem há anos e anos. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui sobre a doutrina da Trindade e mostrar aqui uma ilustração que, quem sabe, pode ajudar você a compreender melhor essa doutrina. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está acontecendo, né, no período agora, está acontecendo aí, para quem usa a revista da CPAD, né, a revista sobre o pentecostalismo, tá? A revista que fala sobre a questão do pentecostalismo. Eu estou gravando esse vídeo aqui na primeira semana de janeiro de 2021. Então a gente está nessa revista sobre o pentecostalismo falando da pessoa do Espírito Santo. Então esse vídeo vai ajudar muito você nas aulas, tá? Nas aulas relacionadas aí a esse tema. Então você pode aproveitar esse vídeo para dar um suporte nessas aulas dessa revista. Mas também esse vídeo vai ajudar você que quer aprender mais sobre esse tema, que vai pregar, vai ensinar sobre esse tema. Então ele é um vídeo que não tem data de validade, tá? Ele vale para qualquer época. Então vamos lá, eu vou aqui seguir uma sequência da seguinte forma. Eu vou falar primeiro da Trindade, depois sobre a pessoa do Espírito Santo e por último, né, a pessoa do Espírito Santo, eu vou falar da divindade, da questão da pessoalidade do Espírito Santo e por último eu vou falar da questão da adoração ao Espírito Santo. Então, vou fazer algumas considerações aqui. Vale ressaltar que o nosso conteúdo aí do EBD em Foco está disponível no nosso site, ebdemfoco.com. Nós temos slides em PowerPoint das lições de adultos e jovens da revista CPAD. Temos vários subsídios em vídeo, áudio, PDF, vídeos de dica, vídeo de destaque. Então, acesse ebdemfoco.com ou baixe o nosso aplicativo, tá? Na Play Store, somente para Android, então, por enquanto, né? Então, procure EBD em Foco que você vai encontrar o nosso aplicativo com todo o conteúdo disponível. Qualquer coisa também você pode deixar um comentário aí no vídeo que a gente responde também e tira as dúvidas. Então vamos começar aqui. Primeiro eu quero falar da Trindade. E a Trindade, a doutrina da Trindade, é uma doutrina que ela gera muita polêmica desde o início da igreja primitiva, tá? Desde o comecinho ali gerou-se muita polêmica, porque assim que os apóstolos morreram, surgiu os pais da igreja, aqueles que substituíram os apóstolos ali no comando da igreja. E os pais da igreja, eles interpretaram os escritos dos apóstolos, no caso as cartas de Paulo, Pedro, o Novo Testamento e também o Antigo Testamento. Eles tinham essa responsabilidade. Então o que eles faziam, no final das contas, era o que a gente faz hoje, pegar o texto bíblico e interpretar. A vantagem deles é que eles estavam muito próximos ali da época dos acontecimentos, dos ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. Então eles estavam vivendo uma época muito próxima. A questão toda, é que a doutrina do Espírito Santo ela não é muito explícita na Bíblia, da mesma forma que a doutrina de Deus Pai e do Filho, tá? Ela não é muito explícita, ela é um pouco mais implícita. Então, o Deus Pai é revelado de forma mais explícita, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deus Filho, ele é prometido no Antigo, mas ele é revelado de forma plena no Novo. E o Espírito Santo, acaba que, no final das contas, ele está no Antigo e no Novo de uma forma diferenciada, que trouxe, assim, algumas confusões, né, históricas. E no livro do Miller de Erickson, Teologia Sistemática do Miller de Erickson, esse livro aqui, que eu recomendo ele, vou colocar mais próximo, assim, você quer ver a capa dele, tá? É um livro de Teologia Sistemática que eu gosto muito. Ele faz um apanhado histórico, ele fala de alguns dos pais da igreja que, né, tiveram visões diferenciadas. Ele cita aqui, por exemplo, Orígenes. A Orígenes, ele não tinha, assim, ele não defendia a doutrina da Trindade da mesma forma que a gente defende. Basicamente o que ele falava era do triteísmo, que seriam meio que três deuses diferentes, tá? Ele traz essa ideia e ele coloca assim, ó, aqui o Miller de Erickson fala assim, que ele falou de uma subordinação tanto do Filho quanto do Espírito ao Pai, que transcende da mesma maneira, se não mais do que eles transcendem o domínio dos seres inferiores. Então, assim, é como se o Filho e o Espírito Santo fossem um pouco inferiores ao Pai, subordinados ao Pai. Então ele traz essa ideia que não encaixou muito bem, não teve muita aceitação. É muito parecida com a doutrina de Ário. Ário, ele dizia que
o filho era uma criação do pai, tá? Ele foi criado pelo pai como se ele fosse um Deus de segunda categoria. Tá? Ele coloca Jesus não como Deus igual ao pai, mas um Deus de segunda categoria. Ario fez isso, e ele colocava o Espírito Santo como uma força ativa. Esse mesmo pensamento é o pensamento da Testemunha de Jeová nos dias de hoje. Eles têm essa mesma ideia de que Jesus é uma criação de Deus, como se fosse um Deus de segunda categoria, e o Espírito Santo apenas uma força ativa. Teve um outro dos pais da igreja, o Atanásio, né, que ele argumentou que como a tríade é eterna, homogênea e indivisível, o Espírito, como membro dela, precisa ser consubstancial com o Pai e ao Filho. Então, Atanásio ele já veio depois com essa ideia um pouco, né, já formulando a doutrina da Trindade da forma que nós conhecemos, colocando Pai, Filho e Espírito Santo como sendo da mesma substância, sendo que todos podem sim ser adorados. Então ele vai fazer essa defesa aí. Tá? E, enfim, então tem vários... Aqui tem o livro, aqui tem vários... vai citando vários desses pais da igreja. Eu não vou citar todos aqui, porque a gente acaba no final das contas ficando um pouco cansativo, né? O vídeo fica um pouco cansativo, mas a ideia é essa, que nós possamos compreender que essa doutrina não é fácil e que ela foi realmente sendo desenvolvida com o passar do tempo, mas ela é bíblica, tá? Ela é bíblica, e quando a gente fala da subordinação do filho ao pai, do espírito ao pai, essa questão da subordinação, ela é temporária. O Miller de Erickson coloca assim, ó: agora, essas subordinações temporárias de funções, ou seja, subordinações temporárias de uma função específica, a do filho durante seu ministério terreno e a do espírito durante a presente era. Então, enquanto o filho estava no seu ministério terreno, ele estava subordinado ao pai, à vontade do pai. Tá? O Espírito Santo hoje, no ministério terreno, subordinado também ao pai. Elas não devem nos levar à conclusão de que há também uma inferioridade de essência. Ou seja, o fato do filho, enquanto estava no ministério terreno, ser subordinado ao pai, não significava ou não significa que ele é inferior. Que Jesus é inferior ao pai. Não necessariamente. É uma subordinação de função temporária, ou temporária de função. É uma função específica durante um período de tempo. Então, ali não tem nada de inferioridade. Então, o Espírito não é inferior ao Pai, nem inferior ao Filho. O Filho não é inferior ao Pai, nem inferior ao Espírito. O Pai não é inferior ao Filho, nem inferior ao Espírito. Ou seja, os três, pode-se dizer assim, fica errado, né? Os três é Deus, né? Não são deuses. Os três é um Deus só. Tá? É um Deus, tá? Os três é um, né? Fere a língua portuguesa, mas essa é a ideia da Trindade, que nós não temos três deuses, mas um Deus existente em três pessoas. A gente observa isso no batismo de Jesus, na fórmula batismal também, na bênção apostólica ali do apóstolo Paulo. Então a gente observa várias passagens bíblicas que vão aí confirmar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo que, né, todos recebem adoração e todos têm a mesma característica de Deus. Uma ilustração que pode trazer uma luz para isso, não resolve o problema, mas traz uma luz para isso, é uma ilustração do C.S. Lewis, do livro dele, Cristianismo Puro e Simples. Um excelente livro, sou fã do C.S. Lewis, recomendo todos os livros dele. Alguns não são fáceis de ler, mas esse Cristianismo Puro e Simples, eu digo, se você ler, você não vai se arrepender. É um pensamento meu, né? Tá? Pode ser algo da minha cabeça, mas eu gosto muito de C.S. Lewis. E a ilustração do C.S. Lewis é a seguinte. Ele fala assim: considerem uma linha, tá? Uma linha. Se o mundo fosse uma linha, quem mora numa linha? Quem mora numa linha só tem visão de linha. Ele não consegue imaginar um quadrado. Tá? Quem mora na linha, ele vai ter uma noção do que seria um quadrado, mas ele não vai conseguir realmente ver um quadrado, porque ele está na linha. Quem mora num quadrado, por exemplo, a página desse livro, tá? Um retângulo aqui, um quadrado, enfim. Aqui a gente tem um plano. Quem mora no plano, né, só consegue olhar para um outro plano, tá? E quando ele olha para um outro plano, ele vê uma linha, né? Quem está num plano vê um outro plano, vê uma linha. Mas assim, o que acontece? Esse plano ele é formado por 4 linhas. Então são 4 linhas que formam um plano. Aí depois a gente vai para um outro nível, nível tridimensional, que é onde nós vivemos.
No nível tridimensional, a gente tem uma caixa, por exemplo, um cubo. Este cubo aqui, ele tem seis planos, tá? Eles têm 6 planos. Então eu consigo olhar para esse cubo. Então eu vivo no mundo tridimensional. Eu vejo as coisas em 3 dimensões, cinema 3D, por exemplo. Enfim, é onde a gente vive. Então a gente vive nesse mundo tridimensional. Aí o C.S. Lewis, ele coloca aqui algo que eu vou ler para ficar bem claro, tá? Não é algo da minha cabeça, é da cabeça do C.S. Lewis, mas eu gostei dessa ilustração. Ele fala assim, ó: você percebe onde eu quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas prefazem uma figura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá figuras, mas muitas figuras prefazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Então, quem mora no nível unidimensional da linha, ele até tenta imaginar um quadrado, enfim, quando ele olha um triângulo, qualquer que seja a figura bidimensional, ele pode até tentar imaginar, mas ele não consegue. Mas, assim, quando você vai para o bidimensional, que é formado, por exemplo, um quadrado ali é formado por 4 linhas, as linhas continuam existindo, mas 4 linhas formam um quadrado. E nesse caso aqui, 4 lados aqui, 4 quadrados, formam um cubo, tá? Então, ele fala assim, ó: ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem mais simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer 2 pessoas são 2 seres separados. Da mesma forma que 2 dimensões, digamos, sobre um pedaço de papel plano. Um quadrado é uma figura quaisquer. 2 quadrados são 2 figuras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser, que são 3 pessoas, enquanto permanece sendo um ser. Da mesma forma que o cubo são 6 quadrados, sendo um único cubo. Então, essa ilustração do C.S. Lewis eu gostei muito, tá? Porque ela traz essa ideia que tem muita gente que confunde, mas não são 3 deuses, não são... Não, é um Deus, mas que formado por 3 pessoas. Da mesma forma que um cubo é uma figura, é um cubo, mas que tem 6 lados, tá? Tem 6 planos aqui. Então é dessa forma que o C.S. Lewis ilustra e eu achei bem interessante. Para complementar essa parte aqui da Trindade, tá? Só para a gente entender um pouco a função do Pai, do Filho e do Espírito Santo na Trindade, eu vou dar um exemplo aqui da função da redenção. Então, se você for estudar sobre redenção, sobre salvação, isso aqui pode ser útil. Tá? O Wayne Grudem, tá? Esse livro de Teologia Sistemática, o Wayne Grudem é outro livro que eu gosto muito, Teologia Sistemática, ele fala assim, ó: na obra da redenção também há funções distintas. Deus Pai planejou a redenção e enviou seu Filho ao mundo. Tá? Aí João 3,16, Gálatas 4,4, Efésios 1, 9 e 10. O Filho obedeceu ao Pai e realizou a redenção por nós. João 6,38, Hebreus 10, 5, 7. Tá? Ninguém duvida disso, né? Que Jesus realizou a redenção. Deus Pai não veio morrer pelos nossos pecados, nem o Espírito Santo de Deus. Isso foi obra específica do Filho. Então, tendo Jesus ascendido de volta aos céus, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para realizar em nós a redenção. Então está aqui, Deus Pai planeja, Deus Filho executa e Deus Espírito Santo convence nós do pecado e, né, santifica a nossa vida. Então a gente tem a Trindade agindo na salvação de forma plena, completa, unida, de tal forma que um não é superior ao outro, um não é inferior ao outro, um não faz algo mais importante do que o outro. Tá? A obra acontece numa perfeição completa. E aqui o Wayne Grudem dá vários outros exemplos, tá? Na questão da criação também, a questão... ele vai dar outros exemplos aqui, eu não estou vendo aqui, né? Ele fala que alguns papéis são temporários, não durarão para sempre, né? Outros vão durar para sempre. Então, a gente tem aqui uma explicação da Trindade, onde a gente consegue ver que Pai, Filho e Espírito Santo
formam um único Deus existente em 3 pessoas que tem funções específicas com relação a várias obras, a redenção, a criação, dentre outras obras. Certo? Confuso? Sim, confuso, mas as Escrituras falam disso. Uma vez considerando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam um único Deus, um único Deus, surge a seguinte pergunta: eu posso adorar o Espírito Santo da mesma forma que eu posso adorar o Pai e o Filho? Tá? Porque há uma polêmica sobre essa questão da adoração ao Espírito Santo. Tem uma passagem de João que fala que o Espírito Santo glorificará a Cristo. Tá? Mas isso não significa que ele não pode ser adorado. Uma vez que a gente diz que o Espírito Santo ele é Deus, tá? Ele é Deus em todos os aspectos. Aqui no livro na verdade, todo livro de teologia sistemática vai mostrar isso, tá? Qualquer livro de teologia sistemática vai mostrar isso. Aqui do Miller de Erickson, ele vai falar da divindade do Espírito Santo, tá? Ele usa aqui, por exemplo, a passagem ali de Atos 5, onde Ananias e Safira mentem ali, né, para, enfim, ficar com as propriedades. Ele fala assim, ó, ao repreender Ananias, Pedro perguntou, né, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor terreno? Isso no versículo 3, tá? Atos 5, 3. Tá? No versículo seguinte ele afirma, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, ó, você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu para Deus. Então ele está colocando aqui Deus, né, como o Espírito Santo como sendo 100% divino, tá? Ele é Deus. E se ele é Deus, ele pode sim ser adorado. Não faz sentido eu não adorar o Espírito Santo. Porque se eu adoro o Espírito Santo, eu estou adorando o Pai, estou adorando o Filho. Se eu adoro o Filho, eu estou adorando o Espírito Santo, estou adorando o Pai. Se eu adoro o Pai, eu adoro o Filho, eu adoro o Espírito Santo. Então um glorifica o outro, não tem essa de que eu não posso adorar o Espírito Santo. Apesar de muita gente criticar o livro do Ben-Yi, né, Bom Dia Espírito Santo, esse livro eu li há muitos anos, eu não posso dizer se esse livro é bom ou ruim, se ele tem heresia ou não, porque tem mais de 10 anos que eu li ele, eu acho que até uns 15 anos, e eu não lembro dos detalhes, mas eu lembro que ele fala muito dessa questão da adoração ao Espírito Santo, tá? Que a gente esquece de adorar o Espírito Santo. Então, a gente precisa sim voltar-se para adorar o Espírito Santo. Tá? Não existe uma hierarquia quando se fala da Trindade, como se um fosse superior ao outro. A pessoalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa, ele não é um vento. Tá? Apesar de muitos argumentos aqui para falar da pessoalidade do Espírito Santo, só voltando aqui, tá? Eu vou pegar aqui a última parte aqui do livro desse capítulo, que ele fala assim, ó, o Espírito Santo também pode ser afetado assim como acontece com uma pessoa, exibindo, portanto, sua pessoalidade de maneira passiva. É possível mentir ao Espírito Santo, como Ananias e Safira fizeram, Atos 5, 3 e 4. Paulo fala dos pecados de entristecer o Espírito Santo, Efésios 4, 30. Apagar o Espírito Santo, 1 Tessalonicenses 5, 19. Estevão acusa seus adversários de sempre resistirem ao Espírito Santo, Atos 7, 51. Então, assim, é possível resistir a uma mera força, mas não se pode entristecer algo que é impessoal, nem mentir a ele. Então, se o Espírito Santo fosse só uma força ativa, um vento, não era possível mentir. Como é que eu vou mentir para um vento? Como é que eu vou mentir para uma força ativa? Como que eu vou entristecer uma força? Tá? Eu só posso mentir, entristecer, se eu fizer isso para uma pessoa. Tá? Se o Espírito Santo for uma pessoa. É por isso que ele é uma pessoa da Trindade. E aí entra mais uma questão que eu quero abordar aqui, que a gente sempre fala que ele é a terceira pessoa da Trindade. Eu, particularmente, não gosto muito dessa notação, dessa como é que se diz? Nomenclatura, né? A terceira pessoa da Trindade. Porque isso traz, às vezes, a ideia de que o Espírito Santo é inferior. Tá? Como se o Espírito Santo ele fosse... o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Então eu só adoro o Pai e o Filho e não adoro o Espírito Santo. Nesse livro aqui do Franklin Ferreira, né, o título do livro é Avivamento para a Igreja, tá? É um livro muito bom. O Franklin ele não é pentecostal, como a gente da Assembleia de Deus tá? Ele é de uma igreja tradicional, mas ele fala do Espírito Santo nesse livro de uma forma muito tremenda. Tá? A gente tem que entender o seguinte, que os crentes tradicionais, não é que eles não acreditam no Espírito Santo, eles acreditam sim no Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, é que eles acreditam que os dons espirituais não são para hoje, o pensamento deles é esse.
Tá? O pensamento deles é que os dons espirituais foram somente para a igreja primitiva, para os crentes ali do primeiro século, e não são para os dias de hoje. Graças a Deus, muitos estão mudando essa mentalidade e estão acreditando, aceitando os dons nos dias de hoje. Então, tá tendo essa mudança. Nem todos os tradicionais são cessacionistas, né, que eles dizem que os dons já cessaram. E o Franco Ferreira, ele não diz a posição dele aqui, mas ele fala do Espírito Santo de uma forma bem interessante. E ele fala da questão da adoração também, o Espírito Santo, porque ele vai falar assim, ó, portanto, o Espírito Santo é digno do mesmo louvor e adoração que oferecemos ao Pai e ao Filho. Tá? Então, ele cita aqui, ó, Mateus 28:19, 1 Coríntios 3:16 e João 4:24. Então, o Espírito Santo ele pode sim ser adorado, só para confirmar isso. Mas o que eu quero falar aqui é que essa questão da ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, tem que ser somente essa ordem? O Franklin aqui ele vai falar o seguinte, que na fórmula batismal, Mateus 28:19, está assim, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está nessa ordem. Então a gente acostumou nessa ordem. Mas lá em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, fala assim, ó, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Então aqui a ordem é diferente. Primeiro é Espírito, segundo é Senhor, que no caso é uma referência a Jesus, e terceiro é Deus, que no caso é referência ao Pai. Então vem primeiro o Espírito, depois o Filho, depois o Pai. Então a ordem muda aqui. Tá? Continuando, 2 Coríntios 13:13, tem a bênção apostólica, né, que a gente fala na igreja. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então aqui a gente já vem Jesus primeiro, Deus em segundo, Espírito Santo em terceiro. Então, Filho, Pai, depois Espírito Santo. E isso se repete em vários outros versículos, tá? E aí, o que o Franklin conclui aqui nesse livro, que eu concordo plenamente, ele fala assim, o objetivo dessas declarações trinitárias de autores canônicos do Novo Testamento é demonstrar plena igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por toda a eternidade não há em Deus nenhum elemento de subordinação ou inferioridade. Então aqui, ó, tanto faz falar Pai, Filho e Espírito Santo, como falar Espírito Santo, Pai e Filho, como falar Filho, Pai e Espírito Santo. Essa ordem não é importante, tá? Os próprios escritores do Novo Testamento colocam dessa forma. Então não faz muito sentido eu querer colocar um como sendo superior ao outro, ou querer seguir uma ordem específica como se fosse ela a única correta. A gente entende pelas escrituras que Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus, os três ali, no caso da mesma essência, têm o mesmo poder, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, tá? E cada um tem uma função em várias obras a serem realizadas, mas um não é superior ao outro e a ordem que a gente fala não é importante. Então é isso. A gente pode continuar falando terceira pessoa da Trindade? Pode, tudo bem, desde que você tenha em mente que ele não é inferior. Se você tem em mente que o Espírito Santo não é inferior e que ele pode sim ser adorado. Amém? Então eu vou encerrar aqui o vídeo, mas eu vou deixar aqui um recado para você estudar esse tema. Procure se aprofundar. Eu apresentei aqui 3 livros para você, que eu recomendo esses livros, porque eu li, entendi, gostei. Tá? É o livro do Franklin, Avivamento para a Igreja, esse livro aqui. Tá? Vale muito a pena você ler autores mais tradicionais que falam do Espírito Santo. Abre a mente da gente. O N. Gruden, Teologia Sistemática. O N. Gruden, ele também não é pentecostal, mas ele defende a ideia do revestimento de poder, ele defende a ideia dos dons espirituais para a atualidade. Ele faz uma observação aqui sobre o batismo com o Espírito Santo, que eu vou apresentar em um outro vídeo. Então é muito interessante. Da mesma forma, o Millard Erickson também é batista tradicional, mas ele também reconhece a questão dos dons espirituais para a atualidade. É bem interessante a maneira que esses autores abordam essas doutrinas. Você também pode adquirir o livro Teologia Sistemática Pentecostal, publicado pela CPAD. Esse livro também ele vai estar aí de acordo com a doutrina da Assembleia de Deus. São teólogos da Assembleia de Deus que vão detalhar ali sobre os temas da teologia sistemática. Então eu vou encerrar aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar o seu comentário. Estamos à sua disposição para ajudar no que for necessário. Não esquece de acessar o site ebdenfoco.com. A paz do Senhor. Até o próximo vídeo.